Uma coisa quando a gente fala de política pública que é importante, antes de eu entrar no decreto 7.053, é falar um pouquinho sobre a ausência de dados. A gente teve a última estimativa do IPEA desse ano de 2020, fala em 221 mil pessoas em situação de rua. Mas é realmente triste a gente perceber que a população em situação de rua ela não é computada no nosso censo demográfico. A gente sabe no Brasil quantas cabeças de gado existem, mas a gente não sabe efetivamente quantas pessoas em situação de rua existem. Porque a própria estimativa do IPEA sempre fala da necessidade que a população em situação de rua seja computada no censo, para a gente ter um dado mais preciso. Porque para você pensar a política pública, você tem que ter números. E se você não tem números, infelizmente você não consegue fazer uma política pública efetiva. Pensando nessa questão, em 2018, quando eu estava no Rio de Janeiro, em conjunto com o colega Thales Trigger, defensor regional de direitos humanos do Rio de Janeiro, ingressamos com uma ação civil pública para que a União e o IBGE sejam compelidos a computar essas pessoas. Infelizmente, a gente ainda não tem um resultado positivo, a gente ganhou em primeira instância, o juiz entendeu que deveria incluir, mas em segunda instância o Tribunal Regional Federal reformou e a gente está recorrendo dessa decisão, a gente espera que seja revertida. E aí, pensando sobre política pública, né, como a Rosana falou, a gente precisa de uma lei, porque um decreto ele pode ser alterado. A gente sabe, por exemplo, em março de 2019, março ou abril, fiquei na dúvida, houve um grande decreto, do presidente da República que extinguiu extinguiu todos os espaços de controle social e que foram criados por decreto. Num primeiro momento ele extinguiu os que foram criados por decreto e os que foram criados por lei, mas que não tinham as atribuições definidas na lei, que passou para o decreto. Mas o STF deu uma decisão muito importante, que entendeu que o executivo ele não poderia simplesmente extinguir nem os criados por lei, nem os que foram criados por lei, mesmo sem definir suas atribuições. Mas ele entendeu, e aí a gente entendeu que essa decisão é equivocada, que os decretos que foram criados por decreto poderiam ser extintos por decretos também. Os conselhos, né? Os conselhos, comitês, grupos de trabalho que foram criados por decreto podem ser extintos. Por que a gente entendeu, enquanto Defensoria Pública da União, a gente fez uma nota técnica entendendo que não poderia ter sido feito de forma discriminada? Porque você restringe o espaço de participação social. Então, a partir do momento que você amplifica um espaço de participação social desses conselhos, como depois você vai restringir? A gente tem um princípio no direito constitucional que é vedação ou retrocesso. A partir que determinado direito foi conquistado, você não pode regredir. Mas, infelizmente, o STF, por maioria, salvo engano, foi 5-4, entendeu que o presidente poderia fazer isso. E aí o CIAMP, que é o Comitê Interministerial de Acompanhamento da Política Pública para a População em Situação de Rua, que foi criado pelo Decreto 7.053, ele foi extinto. E aí, aí ele foi recriado depois, mas agora a gente está em agosto, tá tendo eleição agora, em agosto de 2020. No ano 2019 inteiro e até agora o CIAMP, que é esse comitê que tem por atribuição monitorar a política pública nacional, ele não está funcionando. Felizmente ele vai voltar a funcionar, mas a gente percebe como é complicado ficar na mão de um decreto, porque o decreto, para quem não é da área jurídica, é um ato de atribuição exclusiva do chefe do Poder Executivo. Então, por exemplo, a gente tem o presidente, os governadores, os prefeitos, que têm essa possibilidade de editar decreto. E quando a gente pensa historicamente, esse decreto 7.053, ele surge, não foi simplesmente o presidente, que na época era o presidente Lula, que simplesmente saiu e fez um decreto, vou trabalhar com a população em situação de rua. Não, foi através da pressão e da mobilização de toda a sociedade civil, da Pastoral do Povo da Rua, do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, de vários atores e atrizes que batalharam para essa efetivação do decreto. Só que o decreto, infelizmente, até pela nossa característica federativa, ele não é obrigatório. Os estados e municípios têm que aderir à política nacional e têm que aderir à política nacional, né? Criando, inclusive, eu falei do CIAMP, que é esse comitê
de acompanhamento interministerial para Pop Rua. Nos estados e municípios também tem que ser criados. Então você adere à política pública e é submetido a esse decreto. Então assim, a gente vê com... É muito triste ver, 2009, hoje a gente não tem 20, acho que não tem 20 estados e municípios que aderiram, né? Que em Cuiabá aderiu à política. O município fez uma aproximação com o governo federal e eu não tenho ainda certeza se isso já foi implementado, mas houve em 2018. Em 2018 houve aí uma aproximação do governo do município com o governo federal para adesão à política. Infelizmente, a adesão à política não reverte a recursos em termos de cofinanciamento por o município e o estado que aderiu à política, mas ele indica que aquele estado, que aquele município estão comprometidos com aquela política nacional, estão comprometidos com os princípios e os objetivos daquela política nacional e também se compromete a criar o seu próprio CIAMP, a criar a sua própria política municipal e estadual, né? A importância do CIAMP, porque ele é intersetorial. Quando a gente fala de população em situação de rua, normalmente joga-se essa questão social, esse problema tão complexo, no colo da assistência social ou no colo da segurança pública, né? Ou a gente trata pelo viés da criminalização, ou a gente trata pelo viés da assistência social. Muitas vezes ela vem de uma forma assistencialista, uma forma tutelar, uma forma que não garante efetivamente a autonomia do sujeito e que não promove um resgate dele daquela situação e a superação da situação de rua, né? Então, quando a gente fala de CIAMP, nós estamos falando de intersetorialidade, nós estamos falando da reunião de várias secretarias, de várias pastas, de vários saberes que precisam se enxergar como parte da construção dessa solução ou de ações para a promoção de direitos da população em situação de rua. Então, é inadmissível que a educação não esteja presente e debatendo EJA, e debatendo acesso à educação para adolescentes, adultos, crianças em situação de rua, né? É inadmissível que a pasta de habitação não esteja presente, pensando acesso à habitação para a população em situação de rua, né? Trabalho, geração de renda, saúde, a cultura, a arte, né? O esporte, como isso faz parte do nosso desenvolvimento enquanto pessoas. Então, todas essas políticas precisam estar dialogando. Nós sabemos da dificuldade que é fazer essas políticas dialogarem, trabalhar em intersetorialidade na gestão pública. Mas o CIAMP é esse espaço de debate e que a sociedade civil e a representação da população de rua faz parte, deve fazer parte na política nacional, no estabelecimento do CIAMP, da composição do CIAMP. Ele é expresso da necessidade da participação da representação da população de rua ali. Então, entidades que efetivamente trabalham com a população de rua, o movimento de população em situação de rua, isso precisam estar presentes para a construção desse debate, justamente porque quando a gente vai construir algo para alguém, esse alguém tem que fazer parte da construção, né? Eu sempre dou um exemplo, eu vou no salão para cortar meu cabelo, não é o cabeleireiro que vai lá e cortar do jeito que ele acha que é bonito, sou eu que vou falar, eu quero assim. Então, assim também, quando a gente vai construir ações para a população em situação de rua, nós vamos ouvi-los. Por quê? Porque a pessoa precisa se sentir parte, se sentir integrado, ela precisa saber que ela também ajudou a construir e ela vai pactuar aquilo lá. Não, isso aqui é uma construção nossa, então eu vou fazer. Porque ninguém gosta de fazer nada obrigado, né? Ninguém gosta, então vamos fazer algo junto. É difícil? Só que nós estamos falando de algo que é muito complexo e que as soluções não são fáceis, né? Então vamos criar um acolhimento e colocar todo mundo lá. Não pode ser depósito de gente, né? Uma questão que é interessante quando se fala da complexidade, eu acho que é isso, entender que assim,
como é um fenômeno complexo e a população em situação de rua é heterogênea. Não dá pra gente falar assim, ter um tipo ideal do que é a pessoa em situação de rua. A grande característica da população em situação de rua é a heterogeneidade. Então, assim, a diferença, os vários tipos são pessoas. Então, assim, tem de tudo quanto é tipo. Então, assim, a gente tem que... só que aí, se a gente tem um fenômeno complexo e heterogêneo, não dá pra gente achar que a solução vai ser única. Então, assim, a solução tem que ser complexa. E para a solução ser complexa e para a solução ser efetiva, tem que dialogar as várias políticas. Não dá para só... A Rosana falou muito bem e a gente percebe muito isso. Assim, como acham que a população em situação de rua é uma questão de assistência. É uma questão de assistência, mas é uma questão de habitação, como ela falou, educação, trabalho, emprego, saúde. Então, assim, se a gente ficar pensando simplesmente em colocar em uma política, e aí a gente percebe às vezes a própria assistência em vulnerabilidade por questões orçamentárias. Então, assim, a gente tem que ter esse diálogo intersetorial. Depois a gente vai fala agora sobre justiça ou... Sim, é um bom momento. Então falar sobre a justiça também, o relacionamento de todo o sistema com o sistema de justiça, né? A gente também percebe, e acho que eu e Rosana a gente sempre pensa dessa mesma forma, é impressionante como os operadores do direito muitas vezes têm uma arrogância no lidar, de não saber lidar em rede, não saber de atuar em rede. Você vê a própria uma violência simbólica, que você quer que a pessoa te chame de doutor, o promotor, o defensor, o juiz, e não lide de uma forma realmente horizontal e sim vertical, tendo uma pseudo-hierarquia dos saberes, como se o direito fosse um saber maior do que os outros, e não é. O direito, ele materializa o poder, então isso que acaba gerando essa situação de pseudo-hierarquia. Mas todo mundo que trabalha com população em situação de rua sabe a importância, por exemplo, da assistência que a gente estava falando. Então, no Rio de Janeiro, a gente fez um projeto, a Ronda de Direitos Humanos, que a gente andava nas ruas, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, para conversar com as pessoas em situação de rua, para colher demandas e para evitar violações de direitos humanos por parte das autoridades da segurança pública. E aí a gente percebia a importância de um bom relacionamento com a rede, porque não adianta nada, às vezes, seu conhecimento jurídico, um fluxo feito por uma assistente social vai salvar ali aquela pessoa. Então, assim, uma arrogância do profissional de direito é muito triste. Tem uma pesquisa do IPEA, que é o relacionamento do sistema de justiça com o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social. E aí foi muito interessante, triste perceber isso. Foi uma pesquisa do IPEA, que eles fizeram vários seminários em todas as regiões do Brasil. E aí, assim, essa pseudo-hierarquia, os profissionais do SUAS reclamavam muito dos profissionais do direito. E aí foi engraçado que nos próprios seminários, a maior parte das pessoas que participavam eram do SUAS e não do sistema de justiça. Porque o sistema de justiça sempre tem uma coisa mais importante do que um seminário debater o SUAS. Então isso já foi um dado importante. Então acho que assim, pra gente, aí eu falo muito mais para quem é da área jurídica, a gente precisa ter essa humildade e, acima de tudo, inteligência de perceber que sem essa intersetorialidade nada vai caminhar. E nas defensorias públicas a gente tem que ter isso. Eu chamei na minha dissertação de mestrado de assistência jurídica intersetorial, que a defensoria pública, tanto a da União quanto a do Estado, possa ter essa articulação. Lá no Rio de Janeiro a gente tinha muita articulação, por exemplo, com assistência social e com o consultório na rua, com a saúde. Então, assim, percebendo como é importante você, às vezes, antes de ingressar com uma ação, você tentar articular em rede. E esse atuar em rede é fundamental. E o atuar em rede pressupõe a horizontalidade, né, amor? É isso mesmo. A horizontalidade é a chave do negócio. É você respeitar o outro, você ouvir o outro, você se colocar num lugar de vulnerabilidade até. De que você não é o dono da razão, você não é o dono do conhecimento. E o conhecimento, ele vem de várias formas, de várias... Ele não é dono de ninguém, ninguém é dono do conhecimento, né? Nós podemos compartilhar os saberes e respeitar esses saberes e construir junto. É desafiador,
né? Porque às vezes a gente quer ter uma palavra mais firme ou porque tem uma vaidade, porque faz parte de uma instituição e acha que você precisa prevalecer a sua verdade, mas não, né? Então, esse é a beleza do trabalho intersetorial, você se permite aprender com o outro, né? Não é só você que tem para saber ou para ensinar, então é muito rico, a gente cresce, a gente aprende muito, pessoal e profissionalmente. Nós vamos encerrar agora esse segundo bloco e partimos para o terceiro e último bloco em seguida.